Olá, bem-vindos ao Perspectivas, jeitos diferentes de ver a mesma situação. Hoje veremos um caso, meu, seu e a verdade, três lados para a mesma história, sobre um tema um pouco complicado nos dias de hoje. Qual que é o tema? A minha colega foi promovida porque tem um caso com meu chefe. De novo, o tema é promoção de uma mulher, supostamente por ela ter um caso com o chefe dela. Qual seria o primeiro lado? O meu lado. Maria, colega de trabalho de Pedro, que sou eu, tem 6 meses como analista de marketing. Pedro, que sou eu, tem 2 anos de casa e também é analista de marketing. Maria tem 6 meses e Pedro tem 2 anos. O Pedro passou finais de semana e madrugada nestes 2 anos, ralando e batalhando para que essa empresa que ele trabalha passasse de uma startup promessa para ser uma empresa que recebeu investimento de um grande banco e fundo de investimento. O que Maria fez para ser promovida ao invés de Pedro? Com certeza, dizem os boatos, Maria está de casa com o chefe de ambos, tanto de Pedro quanto de Maria. O nome do chefe é João. Poxa, Pedro tem 4 vezes mais tempo de casa que Maria, e foram 2 anos que Pedro ralou muito, 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 muitas horas, muita dedicação, para que essa startup finalmente recebesse investimento. Qual seria o outro lado, o seu lado, no caso, o lado de Maria? Maria tem origem humilde e sempre ralou. Ela sempre sofreu, durante sua carreira inteira e sua vida inteira, assédio sexual e assédio moral por ser bonita e inteligente. Mas com muito jogo de cintura, Maria se livrou sua vida inteira disso e nunca foi impactada diretamente por isso. Ela sempre ouviu piadinhas na faculdade de seus colegas e de alguns de seus professores e até em outros empregos que ela teve. Finalmente, Maria achou um chefe, João. João é chefe de Pedro e de Maria. E de novo, João, chefe de Pedro e de Maria. E o João tratou Maria como um ser humano e não como uma mulher atraente. Pedro, o par de Maria, não trata Maria mal, mas também não ajuda Maria. Além disso, João, chefe de ambos, e ele é homossexual, mas não assumiu na fintech startup que eles trabalham, pois isso pode prejudicar a sua carreira. Apesar de todos os discursos de hoje em dia, de igualdade, blá blá blá, blá blá blá, da cultura da empresa, mas no fundo, João, chefe de Pedro e de Maria, tem medo do que isso possa causar lá dentro, nessa fintech que os três trabalham. Maria está conseguindo evoluir em sua carreira graças a seus esforços e muito trabalho de casa. Ela entra às 7 da manhã, sai às 7 da noite, todo dia, de segunda a sexta, e ainda chega em casa e fica trabalhando até às 11 da noite, coisa que ninguém está vendo. E além disso, muitos sábados ela também tem trabalhado. E nessa história, qual que seria o terceiro lado? Vamos chamar de o lado a verdade. Não é o lado nem de Pedro, que a gente viu primeiro, nem o lado de Maria, que a gente acabou de ver, mas um terceiro lado, o lado a verdade. Pedro foi muito importante nos primeiros 2 anos dessa fintech, que é uma startup, com um perfil muito mais fazedor e menos analítico, que era o que seria necessário e preciso na época que a startup começou. Mas agora, um novo momento da empresa, os skills e habilidades necessárias são outros. São capacidade analítica, organização. De novo, essa fintech que o Pedro trabalha desde que ela foi fundada, agora recebeu um investimento. Já não está mais na época de fazer virar, agora está na época de fazer crescer. E os skills necessários são capacidade analítica e organização. Hoje já são muitos clientes dessa fintech startup e muitas informações, por isso que é necessário começar a organizar a casa, estruturar processos e implantar uma cultura de acompanhamento e gestão por indicadores. Os líderes dessa fintech deveriam ter visto isso e também acompanhado essa mudança de perfil dos colaboradores da fintech. A Maria foi contratada exatamente por ter essas habilidades que Pedro, que está desde o início, não tem. E João, o novo chefe de ambos, veio do banco de investimentos e ele tem essa visão, experiência e cultura de fazer crescer uma startup. João deveria ter reunido a equipe antiga com Maria e Pedro e explicado o jogo sobre o movimento da empresa, já que os antigos donos e fundadores não fizeram? Com certeza, mas não fez. Além disso,
A questão de preconceito por ser homossexual deveria ser tratada abertamente para não gerar ruídos. João deveria confrontar seus chefes e arcar com as consequências? Sim, mas na vida real, ele sabe que ele precisa desse emprego e que pode prejudicar a carreira. Mesmo com todo o blá 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 de hoje sobre igualdade, a gente sabe que em alguns lugares, não todos, ainda existe um certo preconceito sobre a escolha da sexualidade das pessoas. Por outro lado, o mundo que a gente vive hoje, ele não evoluiria se não fossem pessoas corajosas que desafiassem o status quo. São três lados para a mesma história. O primeiro lado que a gente viu de Pedro, que está há tanto tempo na empresa e não foi promovido, Maria, recém-contratada e promovida, e a verdade, onde João, chefe de ambos, tem esses dilemas que acabamos de ver. Situação complicada, mas que acontece no dia a dia. Pense nisso. Bom, hoje vimos que para toda história podem existir mais do que três lados. Nós trouxemos exemplos fictícios de três lados para a mesma história: o meu lado, o seu lado e a verdade. Pense nisso toda vez que você estiver enfrentando uma situação que envolve outras pessoas. Não é só o seu lado, não é só o lado da pessoa. Sempre vai existir um terceiro lado, desprovido de interesse pessoal e ego, que pode ou não ser a verdade. São apenas exemplos. Espero que você tenha sido ajudado a pensar melhor sobre a vida.